Muito obrigada por essa interlocução também, muito obrigada por essa conexão. Quando a gente se une para fazer esses encontros, todos saem ganhando, a gente aprende muito. Então, é sempre muito bom estarmos todos em conjunto com essa parceria, para que a gente pudesse ter esse momento e ter tantos outros que vêm por aí. Então, bem-vindo todos. Espero que vocês aproveitem esse momento para participarem de fato, que o workshop ele seja bem prático. Esse, como eu disse, é o segundo encontro de um outro momento que aconteceu no final do ano passado, onde a gente trouxe também, pensando dentro dessa temática de gestão de projetos, uma outra ferramenta, os OKRs, no caso, onde a gente aprofundou também alguns pontos, a gente já trouxe um destrinchamento um pouco maior com relação a essa prática, e hoje a gente tem aí o prazer de contar com o professor Júlio também, para que ele possa conduzir esse segundo momento conosco aqui. Bom, pessoal, o momento aqui hoje ele faz parte de um conjunto de ações de boas práticas da rede catarinense. Então, a gente está aqui hoje nesse segundo momento para que a gente possa trazer boas práticas de planos de ação, de ferramentas de plano de ação, para que possam ser executados aí junto com os centros de inovação. Então, esse é um segundo momento pensando na parte de gestão de projetos, mas o projeto continua, né, no caso, a atuação da rede catarinense continua para que outros momentos, tanto online quanto presenciais, aconteçam e que a gente possa contribuir com vocês. Então, como eu mencionei, aproveitem esse momento, ele é um momento prático, de fato, para que vocês possam aí extrair o máximo que a gente pode aqui também da rede catarinense. Hoje, a nossa temática está entre gestão de projetos na prática, aprenda a organizar e fazer a gestão de seus projetos para atingir grandes resultados. Quem vai conduzir aqui o momento conosco é o professor Dr. Júlio Frantz, que vai ser um grande nome para conduzir esse momento conosco, para que a gente possa aprender em conjunto sobre as questões da gestão ágil, então, pensando ali em toda a parte de gestão ágil, mas também trazendo uma ferramenta que é o Kanban, para que a gente possa enriquecer essa prática dentro do Centro de Inovação também, dentro do nosso dia a dia, e não só pensando nos nossos projetos a nível de negócios, mas também projetos pessoais. Então, que seja uma ferramenta de fato para que a gente possa aplicar tanto nos negócios, quanto nos ecossistemas, quanto também na nossa vida pessoal. Vou deixar para que o professor se apresente também, traga um pouco mais do que ele vai abordar aqui junto com a gente, do nosso dia aqui quanto o workshop, mas reforço novamente esse compromisso de fazermos outros momentos, vocês trazerem também essas percepções que vocês tiverem e também ao final do workshop contribuírem conosco com o que vocês acharam do momento, o que vocês querem também de outros momentos como esses, para que a gente possa, em parceria com o Centro de Inovação novamente, fazer esses momentos. Então, obrigada a todos que estão aqui, que dedicaram esse tempo para estarem conosco. Obrigada também a toda a equipe que está aqui com a gente, que fez com que esse momento acontecesse. E, professor, por favor, se puder também, já trazer um pouquinho da tua apresentação, compartilhar já um pouquinho com o pessoal sobre a tua trajetória. Show de bola, muito obrigado, Isa. Obrigado, né, a Kátia, ao 408, a Rede Catarinense, né? O pessoal também que está aqui, muito boa noite. A gente vai fazer um workshop aqui, temos que, né, começar em breve aí, porque nós vamos trabalhar um pouco, mas vai ser bem legal. Então, como a Isabela me apresentou, né, eu sou Júlio César Frantz, eu sou professor, né, na Unifeb, no Centro da Universidade de Brusque, e meu mestrado e meu doutorado, né, minha formação é em engenharia mecânica, eu fiz mestrado e doutorado em engenharia mecânica na área de projetos, com ênfase em robótica, e também trabalhei com projetos na Inglaterra, né, onde eu fiz meu doutorado de sanduíche. Então, venho, pelo menos aí nos últimos 15 anos, trabalhando com projetos, e com projetos de alta complexidade, né, projetos inovadores. Então, quero trazer uma abordagem aqui, tentar transmitir, né, nesse pouco tempo que a gente tem, mas tentar transmitir para vocês, né, principalmente uma mensagem assim, para que vocês consigam se organizar de uma forma simples. Projetos, a organização de projetos, nós vamos conversar aqui, dá para fazer de uma forma muito simples. Mas se o projeto é complexo, a organização também vai ser complexa. Então, vai depender muito do tamanho do nosso projeto. Então, a gente vai conversar aqui, né, nessa 1h30 aí. Eu espero que eu consiga transmitir a mensagem para vocês. Não sei se a Gi também, o 408 aí vai. Professor, pode seguir, vamos lá. Posso seguir? Tá com você. Então tá. Então eu vou compartilhar aqui minha tela.
Vocês vão ver aí Estão enxergando já minha tela? Não. Tem uma brincadeira aqui para nós aqui do Canva, né? Já vamos começar então. Então, vamos ver. Eita, saiu aqui o. Não deu muito certo o começo aqui, mas vamos lá. Vamos se organizar no. Então, gente, nós vamos falar aqui de gestão de projetos, né, na prática. Eu sou o professor Júlio Frantes. Como que vai ser o nosso processo hoje, né? Tô vendo aqui, deixa eu ver, vou puxar o chat aqui, né? Nós vamos fazer um bate-papo aqui, já tem 29 pessoas aqui na nossa live. A gente vai começar com uma mini inspeção, uma mini adaptação, puxar para cá. E no segundo momento, né, eu vou passar um pouco do conhecimento em gerenciamento de projetos para vocês. A gente vai fazer uma dinâmica em equipes, né? Estamos usando o Teams aqui que vai nos ajudar, essa ferramenta, né, vai nos ajudar, que é uma ferramenta que é muito utilizada, né, em projetos, a gente vai ver ali. E por fim, né, no último momento, a gente vai fazer uma perguntas e respostas. Beleza? Esse vai ser o nosso roteiro de hoje. Então, primeiro, assim, rapidamente, até vou puxar o link aqui para mandar para vocês, mas eu queria escutar um pouco de vocês. Vou pegar o link aqui, vou botar no chat também, mas quem quiser escanear aqui, ele, né, consegue escanear. Eu vou botar no chat aqui, para quem quiser pegar direto aqui, que é só uma pergunta, né, simples deslido. Alguns já se apresentaram, né, mas outros não se apresentaram. Só queria verificar, né, com vocês, o que área que vocês trabalham, né? O que vocês fazem, né? Qual que é a sua função, né, atualmente? E para a gente dar uma olhada aí qual que é o público que está aqui no nosso workshop de hoje. Então, se pedir para vocês aí, podem acessar no chat ou escanear também o QR Code, né? Eu vou compartilhar aqui na minha tela aqui. Então, tem pessoal coordenação, né, coordenador educacional, tem vários aí agentes de inovação, tem um pessoal coordenador de processos, olha aí, ó, coordenação de projetos, negociadora, engenheiro de projetos, projetista mecânico, tem líder de desenvolvimento, né, segurança da informação, especialista em sistemas. É o público aí especialista mesmo, né? Que tem a vida quase cotidiana, né, em projetos, né? Com certeza. Então, quem mais aqui? Destacou bastante a gente de inovação. Engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico. Mais gente. Aqui. Não sei se tem alguém também que tá com. Ah, o Jonathan. Eu vou fechar teu áudio, Jonathan. Não sei se está convidado. Ah, já fechou, beleza. Bem-vindo, Jonathan. Estamos fazendo uma enquetezinha rápida aqui, então show de bola. Tem realmente muitas pessoas e a gente vai. Ó, tem alguém da gastronomia ali também. Legal, quem sabe com certeza se envolvem em projetos novos, inovadores, né? Alguma coisa também. Manufatura aditiva. Muito obrigado, gente. Obrigado por participar. Hoje eu tenho uma visão, né? Quais são as áreas aqui dos participantes, né? Show de bola. Dá para ver que realmente, né, todo mundo, né, que está aqui, né, está envolvido, né, mesmo com projetos, né, de várias áreas. Isso aí vai ser importante, né, para a gente bater um papo aqui durante o nosso workshop, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar, né, começar falando aqui, vai ser uma exposição, né, de alguns, vou puxar para cá aqui, né, de uns 30 minutos aí, 30 minutos, 40 minutos, onde a gente vai falar sobre o gerenciamento de projetos, né? Algumas informações, né, práticas aqui do gerenciamento. Então, primeiro, né, que a gente fala sobre gestão ágil, gente, né? Gestão de projetos,
a gente tem que pensar, né, muito importante, né, pensar nesses 4 pilares. Né? Para gerenciar um projeto, para trabalhar com um projeto, primeiro, né, a gente precisa ter um conhecimento de algumas áreas, né, que eu vou falar aqui para vocês. E a gente precisa ter habilidades também. Né? Se a gente está falando de um gerente de projetos, vocês vão ver que eu trouxe alguns exemplos de habilidades, né? Ele tem uma série de habilidades que é importante que essa pessoa tenha. Né? E se você vai gerenciar um projeto, você tem que ver quais são as suas habilidades, quais são as suas soft skills, quais são as suas hard skills, certo? A gente vai falar sobre ferramentas. Então, vai ter uma série de ferramentas que a gente pode aplicar para gerenciar um projeto. E a gente só consegue atingir o sucesso se a gente tem boas ferramentas e a gente consegue aplicar elas. Porque não adianta, né, que a gente vai conversar aqui, não adianta gerenciar um projeto, né, a gente tem um monte de conhecimento, mas a gente não conseguir aplicar. A gente tem que aplicar mesmo, porque o projeto é o dia a dia. Né? É aquela coisa que a gente precisa entregar resultado. E a gente precisa ter algumas técnicas também, certo? É uma combinação, então, de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas. Então, se a gente quer ser um bom gerente de projetos ou quer entregar resultado em projeto, a gente precisa olhar para cada um desses pilares. Né? Nós mesmos precisamos olhar, né, e verificar. A gente vai falar sobre isso, certo? Então, primeiro, né, quais são os conhecimentos, né, reconhecidos em gerenciamento de projetos? A gente precisa, né, eu vou citar aqui o PMBOK, né, que é o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, já vou colocar para vocês, mas é um padrão mundial, que é aceito mundialmente. Né? E lá no PMBOK ele tem 10 áreas do conhecimento. Mas se a gente esquecesse o PMBOK, se ele não existisse, né, a gente tem áreas relacionadas ao gerenciamento de projeto. Né? E primeira delas, né, qual que é a primeira área? A gente precisa saber o que a gente precisa fazer, que é o escopo. Se nós começamos um projeto e não está claro para nós e nem para a nossa equipe aonde a gente quer chegar, a tendência, né, de dar erro nesse projeto é muito grande, ok? Então a gente precisa realmente definir, deixar muito claro, o pontapé inicial, o que nós estamos fazendo. Então eu vejo muitos projetos, às vezes, né, que não está claro para as equipes o que eles precisam fazer, certo? Então esse que é o escopo. Então existem alguns processos e algumas técnicas, né, e ferramentas para a gente declarar esse escopo, que a gente vai falar aqui. E a gente precisa também olhar para custos, né? O que é um projeto de sucesso, né? Eu não trouxe aqui toda a exposição, né, desse workshop, mas tem a tríplice hélice, né, que a gente, ou né, a restrição tripla em projeto, né, que a gente fala custo, prazo, escopo, né, e dentro dela também tem satisfação e satisfação do cliente e qualidade. Então, custos é uma delas. Se o projeto é de R$1 milhão, a gente não pode gastar mais, né? E também não pode gastar menos, às vezes. A gente tem que cumprir, né? A gente sabe que os projetos, por exemplo, com a FAPESC, né? Não pode sobrar dinheiro, né? Se sobrar dinheiro, também a gente não está aplicando para aquele escopo, né, que a gente planejou. Cronograma é muito importante, né? A gente sabe quanto a gente corre atrás do tempo, né? Mas para isso a gente precisa olhar para isso, para o cronograma, durante a fase de planejamento. E assim vai, ó, qualidade, recursos, riscos, aquisições, né? Recursos, por exemplo, são as pessoas, né? Se a gente tem um projeto, né, fazer, por exemplo, um evento, quantas pessoas precisam estar, né, nesse evento? Ou se a gente vai construir uma casa, né? Quantas pessoas a gente precisa? Né? Que tipo de recurso a gente precisa? A gente precisa de um computador? A gente precisa de uma licença de um software? A gente precisa pensar nisso. Quais são os riscos desse projeto atrasar? Quais são os riscos de eu não atingir, por exemplo, o orçamento? Né? Então a gente vê muito projeto sendo feito, né? Aqui principalmente, por exemplo, a gente pensa, né, projetos do órgão público, né? Isso quem é da Rede Catarinense sabe, né, que está mudando muito, porque agora cada secretaria, né, do Estado de Santa Catarina, né, tá com um gerente de projetos, né? Tem o escritório de projetos, né, o EPROGE,
Então, estamos transformando a cultura de projetos no nosso estado, né? Um estado pioneiro, né? Está reconhecendo, também está para reconhecer, né, a profissão, né, de gerente de projetos, ou até um cargo público, né? E quais são as pessoas, os stakeholders, né, partes interessadas, né? A gente tem que identificar que forma a gente precisa se comunicar com as partes interessadas. Que tipo de informação a gente precisa dar para eles, né? Manter eles, né? Por exemplo, dentro do projeto. E a comunicação nem se fala, né? Os principais erros, né? Mais do que 60%, né? Tem algumas fontes que falam 90% de erros, né, em projeto são por falhas de comunicação. É aquela tarefa que não foi descrita, a tarefa que não tem um prazo, que não tem um dia para começar, que não tem uma definição de pronto, né? Então, se a gente vai mandar passar uma atividade ou vai iniciar um projeto, tem que ter uma forma de comunicação, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso também. Beleza? E quais são as habilidades reconhecidas, né? Eu trouxe algumas, né? Então, nota o seguinte, ó, se a gente vai trabalhar num projeto, a gente tem que olhar para os conhecimentos que eu passei no slide anterior. Agora a gente precisa ver quais habilidades a gente precisa ter. Se eu e Júlio Franks, né, somos gerentes de projetos, e quando eu comecei a gerenciar projeto mesmo, que eu fui, eu lembro do meu primeiro projeto que eu fui gerente. Eu fui por muito tempo desenvolvedor, né, como eu falei para vocês, sou engenheiro mecânico. Eu trabalhei por muito tempo em equipes como projetista mecânico e era responsável por parte de simulações, porque essas são as minhas hard skills. Mas aí, quando eu precisei gerenciar meu primeiro projeto, eu percebi, né, que eu precisava realmente melhorar minhas soft skills, né? Eu precisava melhorar um pouco a minha liderança, a minha organização, né? Porque senão eu não gerenciava o projeto. Era impossível. Eu comecei a procurar, né, formas de aumentar, né, essas minhas skills, né? Principalmente organização, negociação, né? Muito difícil, né? Se a gente está num projeto com a equipe, então a gente tem que negociar com o fornecedor, com o cliente, né? Tem situações, né, que eu peguei com o cliente, assim, de o cliente realmente querer cancelar o projeto, de tão bravo que ele estava, né, com a equipe, com as entregas, né, por falta de organização, né, às vezes por falta de cumprimento de prazo. Então, né, agora estou falando, né, para gerente de projeto, né, vocês precisam olhar para essas habilidades. Senão vocês não vão conseguir, né, gerenciar projeto e não vão conseguir manter a equipe de vocês saudável, né? Isso é o mais importante, né? A gente tem que entregar resultado, sim, mas a gente precisa ter uma vida fora do nosso trabalho também, né? A gente tem que ter tempo para a nossa família, para as nossas diversões, né, para os nossos prazeres, né? E a gente só consegue atingir esse sucesso, né, se a gente realmente aplica, né, o conhecimento, as habilidades, né, as ferramentas e técnicas. Então a gente precisa, ó, conseguir gerenciar o tempo, fazer projeto e não ter um cronograma é quase que 100%, né, de risco de ele falhar. Se o gerente não olha para o cronograma, não monitora a linha de base do tempo, não vê como está sendo feitas as entregas da equipe, a chance de erro, né, os riscos, são muito altos, né? E eu já fiz isso, eu já fiz errado, eu comecei fazendo errado, daí eu percebi que não dava para errar, porque eu gerenciei projetos, né, que foram projetos de alta complexidade, que a gente tinha que entregar para o cliente. Eu trabalhei num projeto com a Celesc, onde eu gerenciei uma equipe de quase 30 pessoas, né? A gente desenvolveu um robô para inspecionar, né, redes de distribuição. E a Celesc queria o robô, e eu era muito complexo, em 3 anos entregar o robô. Se eu não aplicasse o gerenciamento de projetos, né, não ia dar certo. Provavelmente ia estourar os prazos e a gente não ia ter o robô na mão. E aí, como é que faz? Devolve o dinheiro? Não dá, né? Então a gente precisa saber gerenciar riscos, são exemplos, né? Comunicação nem se fala, né? Aqui, né, eu estou falando para vocês, né? Parte da minha mensagem, quando vocês recebem, ela já chega com um ruído.
Então, uma dica que eu falo para vocês, se vocês vão trabalhar com equipe, né? Por isso que documentação é importante, né? Em excesso é complicado. Mas tem coisas que precisam estar documentadas, que é, por exemplo, as tarefas, né? Tem que estar claro, né? Se eu vou dar um exemplo aqui, eu e o Gisele trabalhamos juntos, né? No 408, né? Colaboro também. Se a gente está fazendo um projeto e a gente não tem um acompanhamento das tarefas que a gente faz, né? Ou eu falo assim, Gisele, vamos fazer aquela tarefa A, e ela entende que é a B. Esse tipo de coisa a gente tem que escrever. Daí perguntar, você entendeu a tarefa, né? Tem a definição de pronto? Então tem formas de comunicação que o gerente de projeto ele tem que saber que ele precisa fazer por escrito, né? Um contrato, né? Eu comecei fazendo projeto com o cliente, né? E eu não fazia nem contrato logo que eu me formei, né? E aí, meu Deus, começava a dar tudo errado. E a gente faz, você sabe disso, né? A gente começa fazendo da forma errada, né? E depois eu percebi, né, que não dava para fazer assim, né? Tem que ter um contrato, né? Um escopo, né? Então tem que ter um termo de abertura, então a gente vai falar sobre isso. Então, se vocês estão trabalhando em projetos, né, vocês têm que olhar para as habilidades que vocês têm. Vocês têm que olhar para vocês e ver como que vocês podem melhorar elas. Não adianta trabalhar só em hard skill, né? Para alguns a gente está chovendo molhado aqui, né? Mas eu falo essa mensagem, a gente tem que olhar para as nossas soft skills. Quais que são elas, né? Para que a gente consiga, né, entregar o resultado, certo? E aí, quais são as ferramentas reconhecidas, né? Então, hoje tem uma série de ferramentas, né? A gente vai usar alguma, a gente está usando uma delas, o Microsoft Teams, né? É uma ferramenta de projeto, né? Então, o Teams, a gente, por exemplo, vai fazer uma dinâmica aqui, eu uso com as equipes que eu trabalho, né? Que eu trabalhei. Então, a gente vai fazer uma dinâmica com uma reunião com o cliente, né? Que é dividir em salas, fazer um brainstorming, né? Olhar para o backlog, fazer uma reunião de planejamento. Tem que ter uma ferramenta, né? Se a gente não tem a ferramenta, se a gente está usando a ferramenta errada, ou se a gente não está usando a ferramenta, o projeto ele não vai ter agilidade, né? Agilidade é isso também, né? A gente vai falar do framework Scrum aqui, né, de ágil, né, também, né? O Gira é uma ferramenta, o Trello, né? Quando eu trabalho com equipes, né, ou aplico uma mentoria, ou até uma consultoria em empresa, né? Se eu percebo que a empresa, né, ela não tem hoje um Kanban, né, ela não tem uma lista de tarefas, né? Eu começo a trabalhar com o Trello, né? O Trello é a coisa mais simples para entender primeiro. Temos que começar pelo básico, né? Para depois ir para o avançado. Então, o Trello, gente, é uma ferramenta muito simples de fazer um Kanban, né? Depois eu vou compartilhar com vocês, né, um quadro que eu tenho, né, para fazer organização pessoal, né, no Trello, né? E assim tem outras ferramentas, né? Eu comecei a usar essa semana uma plataforma, né, da Dassault, que é o 3D Experience, né? Muito boa também, né? Tem para todos os gostos e para todos os preços, né? A gente vai usar o Miro, né, o Canva, né? A gente vai fazer uma apresentação para o cliente, o gerente de projetos, né, ele tem que, ou ele vai contratar alguém, eu por muitas vezes, né, eu fiz tudo, né? Eu tinha que olhar para tudo, para entrar em contato com o cliente, eu mesmo fazia a apresentação, não tinha alguém de marketing lá no meu time, né? Porque a gente sabe da limitação de recursos, né, que a gente tem hoje, então eu tive que aprender para fazer, para conquistar o cliente, né, para fazer uma apresentação bacana. E eu trabalho muito com apresentação, eu sou professor, né? Então minhas apresentações elas têm que cativar também, né? A equipe, né? Então a gente tem que dar o exemplo. E assim vai, né? Comunicação, né? Eu uso muito o Slack, é uma ferramenta de comunicação muito boa, porque eu consigo integrar ele, ó, com o Trello, aqui eu não botei o Drive, né? O Drive é outra ferramenta que eu uso, né? Google Drive, mas eu integro ele, Slack, Drive e Trello. Então, se eu movimento um cartão no Trello, eu recebo a notificação no Slack, que é a ferramenta de comunicação. Eu falo para vocês, assim, né? Quem trabalha com projetos, assim, que tem equipes maiores, né? Fujam do WhatsApp. Fujam do WhatsApp. Porque o WhatsApp, assim, ó, a gente tem grupo de família, a gente tem grupo de amigos, né? A gente tem grupo de piada. Eu tenho um monte de grupo de bicicleta ali, né? Porque eu sou apaixonado por bicicleta, então eu tenho um monte de grupo de bicicleta.
Aí daqui a pouco eu estou trabalhando, me comunicando, né, com o time, né? Daqui a pouco eu vejo uma mensagem de um amigo meu, da bicicleta. E as pessoas, né, nós aqui tem, né, muitas pessoas da minha geração, nossa faixa etária, né, alguns mais, talvez alguns menos, mas quem está vindo aí, galera, de 20, 21 anos, se a gente se dispersa, essa galera se dispersa muito mais que nós. Então é uma pólvorazinha assim, ó, para largar para eles daqui a pouco, né, liga no YouTube, liga no Instagram. Daí, durante nossa jornada de trabalho, se o cara está com problema com as redes sociais, né, que realmente está dando muito problema, né, de vício, né, é um paviozinho para o cara se perder, né, e ficar realmente navegando nas redes. E a gente tem que se controlar também sobre isso. Eu já tive muito problema com isso, com a equipe, né, e eu mesmo falo para vocês, eu já me perdi, né, por um tempo assim, e eu não consegui me concentrar no meu trabalho porque tudo era um motivo para mim fazer outra coisa, certo? Então, isso são, né, ferramentas. Quais que são as técnicas, né, reconhecidas? Então, tem uma série de técnicas, né? Eu vou passar um padrão, né? Eu vou passar um padrão que eu uso. Eu não tenho um padrão, né, que funciona para mim e para os projetos que eu trabalho, que eu gerencio. Então, se vocês trabalham como equipe, né, vocês têm que montar um padrão para vocês, né, que funciona para todos. Né? E se a gente é gestor, né, gerente, o primeiro projeto que eu gerenciei, mesmo como, né, eu não atingi o sucesso, sim, porque eu tive muita resistência da minha equipe, por cultura mesmo. Né? E, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, né, eu trabalhei com eram praticamente 27, no primeiro projeto tinha uns 12 engenheiros, e tinha algum cara de TI, mas o pessoal da engenharia tem muito preconceito, por exemplo, ó, com o framework Scrum. Né? Tinha-se uma ideia, né, que o framework Scrum funcionava só para TI, mas isso, né, quem acha que né, eu vou dizer, a minha opinião é que você está errado, realmente, né, eu sou sincero em falar. Porque a agilidade, né, ela funciona para tudo. A gente tem que, primeiro ponto, ó, é nós colocarmos na nossa cultura, né, uma mente ágil, um mindset ágil. A ferramenta que for, né, se a gente não quiser que funcione, ela não vai funcionar. Né? E essa foi a primeira barreira que eu tive com a primeira equipe, né, que eu gerenciei. A equipe não aceitou a ferramenta, não aceitou as técnicas, e o resultado foi não atingir cumprimento de escopo, não atingir prazo, certo? Isso é ruim para todo mundo. É final de semana de trabalho, né, hora extra, é um monte de coisa que a gente já sabe. Impacta, né? O nosso trabalho impacta a nossa vida, né? O nosso tempo que a gente tem com o nosso parceiro, com o nosso filho, com a nossa família. Né? E aí, por exemplo, tem um relato, né, que eu vivenciei, por exemplo, trabalhando com times na Inglaterra, né? Qual que é a nossa diferença, né, que eu percebo assim do brasileiro, né, por exemplo, pro europeu, né? O europeu já está muito mais acostumado com essa cultura. Né? Quando a gente fala de um PMBOK, de um framework Scrum, né, não é novidade para eles. Mas isso no Brasil, gente, a gente tem que entender que é natural, né, porque as coisas demoram. Né? A nossa cultura, a gente sabe que ela tem um atraso, sim. Por causa, justamente, a gente vai olhar para o PMBOK, que é o Guia do Gerenciamento, né, em Gerenciamento de Projetos. Ele é pouco difundido no Brasil, porque também, se a gente olhar o histórico, né, a tradução para o português, não tem muito tempo que ele é traduzido. Ele surgiu, né, primeiro, né, ele tem mais uma cultura norte-americana, né, o PMBOK. E o Prince, né, mais da Inglaterra, né, da Europa, né, mais utilizado lá. Então, a barreira do inglês é uma grande barreira. Eu sou professor, se eu vou dar uma aula de engenharia e eu tenho, por exemplo, livros que a gente não tem em português ainda. Eu não consigo usar nas minhas aulas um livro em inglês, porque a maioria dos meus alunos não conseguem ler inglês. E essa é uma barreira para a nossa cultura. A gente não consegue impulsionar, né? Porque a gente não tem informação, a gente não consegue dissipar esse conhecimento, certo? Então, essa é uma grande barreira que eu percebo, né? E o Prince aqui que eu falo é muito utilizado mais, né, na cultura
do Reino Unido, né? O Prince 2. E aí tem o Kanban, né, do sistema Toyota de produção, né, que funciona muito bem, né? O Kanban, né, é a ferramenta, assim, é a técnica, desculpa aqui, a técnica que assim tem que ter um projeto, né? Tem que ter um Kanban, uma lista, né, de a fazer, fazendo, feito, simples. E quais as atividades, né? Então, e assim tem outros, mas eu vou, antes de passar esse slide aqui, eu vou falar para você, independente, pessoal, da técnica, se vocês quiserem criar a técnica de vocês, né, vocês podem criar, né, mas vocês precisam aplicar alguma coisa para gerenciar projeto. Não dá para fazer gerenciamento de projetos, né, só aqui ó, no Gogó, né, não dá na língua, né, só gastando saliva. Tem que ter uma técnica, né, independente dessa, né. Eu conheço outras técnicas da engenharia, né? A gente estuda metodologia de projeto, né? Então, eu desenvolvi projetos, né, aplicando outras técnicas que não estão aqui. Eu desenvolvo ainda hoje, né? Metodologia de projeto de produto, né? Que são voltados para a engenharia, desenvolver produtos inovadores, né? Se eu não aplico uma metodologia de projeto, né? Provavelmente eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero, que a minha equipe quer. Então a gente pode aplicar alguma delas, né? E assim tem um monte de outras, né? E aí a gente tem que estar primeiro, né? Nós primeiro nós temos que se convencer que vai dar certo. Se a gente achar que não vai dar certo, e eu sou gerente de projetos, nem adianta continuar, certo? Nós temos que se convencer primeiro, certo? Se o gerente não tiver convencido que vai funcionar, né, dificilmente, né, a equipe vai fazer funcionar. Porque a gente, o coordenador, né, o PO, né, ele tem que estar convencido e ele vai ter que imprimir o ritmo, né, na equipe, né, fazer funcionar. Beleza? E aí, um bônus aqui, ó, que eu trouxe aqui, eu botei aqui para nós, né, certo? Para nós aqui ver o PDCA, também estou olhando o chat aqui, né? Do Scrumban, o Igor, né, tá falando. Eu adoro, né? Sou apaixonado pelo Scrumban, Igor. Também somos dois aqui. Depois vamos conversar um pouco sobre ele aqui também. Eu adoro Scrumban. É o que eu mais uso mesmo. Então, mas o que eu falo para vocês, ó, todo mundo acho que daqui, né, deve ter estudado o PDCA, sabe? O PDCA, gente, é a coisa assim, ó. Se tu acha que PMBOK, né, é muito complexo, o Scrum é muito complexo, né? A base do PMBOK, né, é o PDCA, sabe? O PDCA que é o quê? Vamos planejar, vamos começar planejando. Então, se você não quiser utilizar nenhuma das outras técnicas, comece utilizando o PDCA, certo? Então, PDCA, o que tem um PDCA para mim, né? O basicão, assim, né? Que eu uso, né? Eu tenho que definir a meta, certo? Se eu não tiver meta, né? E eu não passar essa meta para a equipe, né? Não adianta, né? Dificilmente vai conseguir imprimir um ritmo. E a equipe tem que estar convencida, né? Que aquela meta é viável, né? De atingir. A gente tem que trazer a equipe junto, né? Para o projeto. Vamos lá, time, vamos trabalhar, né? Tem essa meta para cumprir, né? Atingindo a meta, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cerveja, vou dar uma folga para vocês, né? A gente faz a bonificação, né? A gente sabe nas empresas, né? PPR, participação dos resultados, né? Tem que ter motivador às vezes, né? É importante, né? Tem que definir os padrões, né? E quem tem que definir o padrão, né? Não é o desenvolvedor. Quem tem que definir o padrão é o gestor, né? Eu sou gestor do projeto, né? Eu vou definir os padrões de trabalho. Não esperem, né, que o padrão vai vir lá de baixo. Né? Se a gente fala de uma pirâmide, né? Tem o nível estratégico, que é lá no topo, né? Tem o nível tático, desculpa, estratégico, tático e operacional. Né? Da onde é que vem o padrão, né? Vem da estratégia, né? Que se a gente tem, né, um planejamento estratégico, né? Lá, o gestor, né, o gerente, né, o CEO, né? Lá a diretoria vai definir o planejamento estratégico, né? A minha empresa quer faturar tantos milhões, né? Quer chegar em tanto market share, isso. E agora o tático vai ter que trabalhar, né? E definir os padrões para organizacional. Pode haver, né, sugestões, né? E durante o trabalho, né, isso a gente tem, né? Os feedbacks, né, as retrospectivas, né? Para definir os padrões.
Mas muito que eu vejo, às vezes, né, gestor esperando, né, que o padrão venha de baixo, né? A gente então tem que fazer reuniões com as equipes, né? Definir os padrões, né? E aí o que, né? Se a gente corta o pé que não planeja, né? Sai executando, e a cultura do brasileiro, né? Eu, às vezes, por semestre, tem os professores aqui, o professor Guinter Salles, a gente tem, né? Então, semestre passado eu tinha quase 300 alunos, né? Numa disciplina, tem uma disciplina institucional que eu dou também, e todas as minhas disciplinas são baseadas em projetos, né? A tendência cultural das pessoas é cortar o pé aqui, né? Esquecer que tem que planejar as coisas. Aí é sempre executar. Aí eu falo, não, gente, para, né? Planeja, né? Planeja onde é que você quer chegar. Qual que é o seu objetivo nessa semana, né? Por exemplo, eu tenho um planejamento pessoal, né? Eu olho para minha semana e eu vejo assim, ó, qual o dia que eu vou praticar uma atividade física. E eu boto no meu calendário, né? Hoje de manhã foi um exemplo, tá? Eu quase abortei a minha atividade física de manhã, porque eu estava focado aqui no workshop, eu tinha um treinamento de tarde, mas eu falei, não, vou lá fazer. E meu treino foi excelente, eu achei que eu ia me arrastar, foi bom, mas porque eu planejei, né? E falei, vou cumprir, né? Vou lá fazer. Então eu faço isso muito. Então, se a gente não planeja, a gente não faz, não adianta. E assim vai funcionar no projeto. Se a gente não planejar, não definir uma meta, né, o padrão, né, a gente não vai cumprir, a gente vai entregar o quê? Qualquer coisa. Às vezes qualquer coisa já é bom, a gente já faz bastante coisa, né? E assim vai, gente, ó. Então, executou, verifica, ó, registra o dado, né? A tarefa atrasou, né? Por que que atrasou? Vamos fazer uma reunião, né? Verificar, né? Como que a gente pode melhorar, né? E atuar corretivamente. Então, eu não quero me estender demais aqui, né? Mas se vocês querem, né? Se hoje, né, algum de vocês não está fazendo, né, para si mesmo, também, né, para si mesmo, não está aplicando, né, técnicas, né, comecem pelo PDCA. Né, porque não dá para começar também numa Fórmula 1, né, ou se a gente quer ser um excelente profissional, né, a gente vai começar do básico, né, vamos fazer o básico, né, depois a gente faz o intermediário e depois a gente faz o avançado, certo? Isso eu falo muito para meus alunos. Muitas coisas, o básico bem feito já é muito. Tá me entendendo? A gente já consegue tirar resultados muito bons do básico. Ok, gente? Então, esse é o PDCA, né, que a gente pode discutir um pouco mais também depois. Então, beleza. Aqui, ó, a gente, de fato, né, eu fiz essa introdução assim um pouco, né, mas de fato, né, o que que é um projeto, né? Isso é importante a gente saber o que que é um projeto. Né? Porque um projeto, né, às vezes eu vejo muito projeto virar programa, né? Porque não tem meio que uma data de fim, né? Projeto, né? Que botem na cabeça de vocês, ó. Projeto ele tem que ter um início, um meio e um fim. Qual que é a data de início do projeto? E tem que ter uma data de fim. Se a gente não estipula um início para o nosso projeto, aquela é a viagem que a gente quer fazer. Aquela viagem nunca acontece. Aquela formação que eu vou fazer naquele ano, né? Nunca acontece. São projetos, né? O casamento, né? Que minha namorada não me escute aqui, não veja, né? O casamento, né? Tem que ter uma data de início, né? Senão ele não vai acontecer, certo? Então é isso daí. E aí a gente vai planejar, né? Para que seja cumprido. E saibam o seguinte, ó. Projeto, ele é sempre assim, ó. Não adianta. Quanto mais maior o nível de complexidade, ó, vai virar um loop aqui, ó. Mas se a gente aplica uma técnica, a gente aplica o nosso conhecimento, aplica uma ferramenta, né, e aplica habilidades, a tendência é que esse emaranhado ele seja o mais suave possível. Se a gente não faz nada, né, para que o projeto tenha sucesso, isso aqui vai virar um loop infinito, né? Ou a gente desiste aqui no meio, né? Ou a gente se estressa tanto, né? A gente pode ficar doente, né? Pode deixar a nossa equipe doente, né? Porque esse loop aqui, né, ele pode ser bem pesado. E a gente sabe que às vezes é bem pesado mesmo. Né? Mas não vai ser fácil, não adianta a gente se enganar. Vai ser sempre difícil. Projeto, né? Quem trabalha no dia a dia com projetos, né? Eu trabalho com projetos de pesquisa, né? Projetos inovadores, né? A gente tem uma série de projetos, né? O 408, né? A gente tenta
né, contribuir. É pesado trabalhar com projeto, a gente sabe disso, mas a gente pode suavizar isso. A gente pode tentar suavizar, aplicando conhecimentos, né, técnicas, né? Então, é o seguinte, a mensagem, né? Se vocês trabalham com projetos, né, tem que definir o início e o fim. E isso tem que estar claro para todo mundo que está envolvido no projeto. Tem que estar impresso numa parede, né? Tem que estar no nosso Kanban, né? Tem que estar no cronograma, né? Não adianta se eu sou gerente de projetos e só eu sei essa informação e minha equipe não sabe, não adianta. A gente tem que ter reuniões, né? Ou tem que ter uma pessoa que vai inspecionar, né, uma linha de base, né? Então, tem muitas informações aqui, né, que eu estou falando, né, mas que um workshop, por exemplo, completo, né, tem informação muito mais detalhada, o que que é uma linha de base, né, como que a gente gerencia uma linha de base, né, basicamente é um acompanhamento, né, se nosso tem um cronograma, né, e ele tem 30 dias para o projeto ser concluído, né, a cada dia eu vou inspecionando, né, eu não vou deixar para inspecionar no dia da entrega, porque daí a chance de não entregar é muito alta, né? Eu vou ter que inspecionar ao longo de todo o projeto. Essa quem faz é a função, né, do gerente de projetos, né? Então, uma coisa que eu vejo que é muito errada, né? E eu passei por isso também, né? O primeiro projeto grande que eu trabalhei, o meu coordenador, né? Ele assim, ele não me pediu para gerenciar o projeto. Ele falou assim, tinha que eleger algum gerente, né? E a empresa não tinha cultura, né? Essa é a dificuldade também. A primeira empresa que eu trabalhei, eu não tinha gerente de projetos, né? O projeto caía para alguém, né, no colo. Então, o que acontece? Eu falei, não, eu vou gerenciar. Mas a equipe que trabalhava comigo não me enxergava como gerente de projetos. Então, aí é complicado, sabe? Aí é complicado. Eu passei um perrengue, assim, porque aqui eu tinha responsabilidade, mas eu não era remunerado para aquilo, né? Eu assumi porque eu queria aprender, queria fazer, né? Mas se vocês são gestor de empresa, né? Vocês têm uma estrutura, trabalham em projetos, né? Olhem para a estrutura organizacional de vocês. Montem uma matriz balanceada, pensem futuramente em criar um escritório de projetos, comecem a definir funções, né? Porque a gente tem que reconhecer a pessoa por aquilo. Se ela não for reconhecida, né, dificilmente ela vai fazer para nós aquilo, tá bom? Então, beleza. Então, o projeto, ó, ele é temporário, né? Tem que ter uma data de início, um meio e um fim. Ele tem entregas exclusivas. Pode ser um produto, né, ou um serviço. Certo, gente? Então, olha só. Como que funciona, né, um projeto? Como que é o ciclo de vida de um projeto? Para sair do ovo, né, chegar na galinha e voltar no ovo, né? Gosto de falar isso, né? Porque a gente tem que fazer esse processo, né? Não adianta. Tem que surgir um ovo, né? Pintinho, né? Crescer o pintinho e a galinha. E a galinha pode botar o ovo, né? Que é outro projeto. Então, como que funciona esse ciclo de vida? Ó? Tem uma fase de iniciação. Eu vou mostrar para vocês aqui a iniciação. São 5 fases, galera. 5 fases. Vamos ver como é que está o pessoal aqui. Tem 23 participantes, ó. Vamos lá, turma. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Se tiver dúvida, né, quiser interagir, depois a gente vai ter a dinâmica também. Beleza? Então, olha só, 5 fases. Não esqueçam disso, né? Todo projeto, ele tem essas 5 fases. Tudo certo? Valeu, Gabriel. Vitor também. Então, a primeira fase é a iniciação, que a gente tem que ter o quê, né? Que a gente fala na terminologia, né, do PMBOK lá. Termo de abertura de projeto. A gente tem que ter um contrato, né? Tem que ter alguma coisa, né, que vai falar assim, ó, esse projeto, né, é viável, vamos fazer. Normalmente ali na FAPESC, né, os agentes de inovação, né, a gente escreve o edital, né? E beleza, o edital é o termo de abertura. Às vezes a gente bota mais informações, né, do edital. O edital já vai num plano de gerenciamento do projeto, que é a etapa de planejamento, né? Mas na iniciação, né, a gente vai definir o que a gente vai fazer, né, eventualmente os recursos, quem são as pessoas, quais são as premissas, as restrições. Esse é o padrão, tá me entendendo? A FAPESC tem um padrão, o FINEP tem um padrão, a CAPES, o CNPq, né? Cada um tem um padrão lá de termo de abertura de projeto. A Celesc tem um padrão,
mas as informações são normalmente as mesmas. Só que daí o sistema, né, a gente, coraçãozinho é o sistema da FAPESC, que a gente ama, né, os agentes de inovação amam o sistema que é o FAPESC, né. Então, às vezes é bravo, né, gente? Né? Não sei se alguém trabalhou com Spark X aqui da Celesc também, meu Deus do céu, é um trabalhão, mas faz parte, tem que realmente ter essa etapa. Senão a gente não adianta começar um projeto se a gente não definir o que a gente vai fazer, né? Então essa fase é a iniciação. A iniciação a gente define pelo menos um contrato, que lá tem que ter algumas especificações. Vou fazer um projeto com um cliente, né? Eu já vou registrar ali quais as informações, né? O que vai ter no meu projeto, qual que é o escopo, né? O cliente assinou, beleza, a gente vai fazer o projeto e vai falar, ó, se ele mandar trocar, né? A gente fala, oh, peraí, né? A gente, olha, o escopo era ABCDE, né? Agora tu está me pedindo para fazer mais coisas. Isso vai me exigir mais tempo, vai me exigir mais recursos, né? Daí a gente tem como dialogar, né? Se a gente deixa no boca a boca, né? A chance de a gente ter que entregar mais para o cliente para não perder ele é muito grande. Agora, daqui a pouco, se a gente tem um contrato e a gente fala, pô, cara, a gente tem um relacionamento bom, né? Mas está vendo o contrato, ó, pô, isso vai me exigir mais trabalho, né? O que a gente pode fazer, né? Como é que eu posso te atender? Daí tá, o contrato ele assinou, né? Fica mais fácil da gente dialogar com ele e não perder o cliente. Tá me entendendo? Porque a gente quer manter. Se eu estou fazendo um projeto, né, com a FAPESC, eu quero manter o meu relacionamento bom com a FAPESC. Senão daqui a pouco ela não vai mais aprovar, né, projetos para mim, certo? Com o FINEP, né, ou com qualquer cliente, né? Então é importante que a gente olhe para isso, né? E quando a gente definir, né, as metas, os objetivos, né, a gente tem que separar um tempo para isso. Não adianta, exige um tempo de trabalho com a equipe, né, o diálogo, chamar todo mundo para olhar, né, dar opinião, trazer especialistas. Então, no PMBOK, gente, tem, né, 50 páginas lá, né, de conhecimento, né, dá para pegar o PMBOK, né, estudar ele, que ele vai dizer como fazer, um padrão, né, e aí tem que passar por isso, ó, planejar, né, tem que monitorar e controlar, tem que executar, né? E tem que encerrar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Para mim não me estender tanto aqui. Beleza? Então, o que mais, né? Passando para a iniciação, né? O termo de abertura de projeto é um documento, né? Um documento, às vezes, né? Um documento Word, né? Normalmente a gente trabalha muito com... É uma ferramenta, é o Microsoft Office, né? O Word, né? Pode ser o Library, né? Pode ser o Google Docs, né? O que a gente usar, né? Mas a gente vai definir lá um título, vai definir o gerente, né? Assim, pessoal, realmente, eu falo para vocês, ó, tem que ter um gerente responsável, qualquer projeto. Não adianta. Tem que colocar alguém responsável, que é a pessoa que vai monitorar o cronograma, vai verificar as entregas, sabe? Tá com a equipe aqui, né? A nossa equipe, né? A gente tem que começar a definir, né? Quem vai ser o gerente do projeto. Se você está trabalhando no centro de inovação, né? E está trabalhando com projetos, né? A gente tem que começar a fazer isso, porque senão, né, fica complicado, sabe? Daqui a pouco a gente está trabalhando com 5, 6 projetos e aí não tem quem é o responsável daquele projeto A, B, C, né? Então, se não tem gerente, né, já começa a dar chance, né, de dar erro. Justificativa, objetivos e metas, né? Quais são as premissas, né? O que tem que ser verdadeiro para que aquele projeto, né, seja considerado ok, né? O que tem que ocorrer, né, durante, né, aquele projeto. Ah, tem que entregar tal relatório em tal mês, né? Tem que ter uma entrega de relatório, né, no final, né? Tem que ter uma validação do gestor, né? Quais são as premissas, né, durante esse projeto, né? Então, esse é um termo, né, de abertura que, como eu falei, né, normalmente a gente faz lá quando a gente escreve uma proposta de projeto para o edital. Então, quem escreve propostas, né, de projeto tem que ter um conhecimento em gerenciamento. Tem que ter uma ideia, né? Porque lá ele vai ter que botar quem são as pessoas envolvidas, qual que é o cronograma, né? Cronograma, a gente daí tem que fazer estimativas, né? A gente tem que ver qual que é o esforço necessário para cumprir aquela tarefa. Porque, por exemplo, eu já planejei cronogramas, né? Os primeiros cronogramas que eu planejei, realmente eu coloquei muita coisa, e é normal, né? E daí, no meio do projeto, a gente vê que, pô, aquilo para cumprir
ia ser complicado, eu precisava de mais pessoas, né? Qual que é a equipe que vai trabalhar no projeto, né? Quantas pessoas eu preciso, né? Eu tenho que prometer, mas eu tenho que cumprir, tá me entendendo? Isso é bem sério, né? Então, é normal. Eu planejei um projeto, uma vez, um projeto CAPES, né? Que era um projeto de 3 anos, orçamento global de 3,5 milhões, né? E foi o primeiro grande projeto assim, que eu peguei. Foi, foi engraçado. A gente entregou resultado. Mas é porque a equipe também era muito boa, equipe muito top, sim. Mas eu prometi um monte, basicamente, né? Mas às vezes a gente tem que prometer, porque senão a gente não vence o edital, né? A gente sabe disso. É difícil, né? É difícil. Então, beleza, gente. E aí, se tu tá trabalhando aí, ó, para quem tá trabalhando, tem uma empresa, né? Vocês são da área de TI, eu vi aqui o Iago, né? Engenheiro mecânico, tem uma empresa ali, né? Tem que ter um termo de abertura, né? Que a gente vai trabalhar no projeto e tem que ter ali, ó, as restrições, né? O que a gente vai entregar, né? E pedir para o cliente assinar, né? Fazer um contrato mesmo, né? Pedir para ele começar a botar essa cultura da nossa empresa, né? Isso é importante, isso, para a gente se resguardar. Então tá, gente, aí, ó, basicamente, né, a gente passa da iniciação, a gente passa por planejamento. De modo geral, quanto mais complexo é esse projeto, mais tempo vai exigir. Esse projeto de 3,5 milhões, né, eu fiquei no mínimo 2 meses planejando ele, né, quase 3 meses. Eu fiquei 3 meses planejando o projeto, né, o que eu ia comprar, né, qual que era o escopo, qual que eram as partes interessadas, né. A primeira pessoa que faz isso, né, é o gerente de projetos, né. Então, o ideal é que quem planeje seja o gerente, né. Então, é a primeira pessoa a ser definida em um projeto, que é o gerente, né. Se outra pessoa, a pior coisa que pode acontecer em um projeto, né, é nós trocar de gerente, né? Porque isso é ruim, né? Sabe? Porque se o gerente sai, né, a responsabilidade primária de um projeto é de um gerente, né? Então, é o gerente que vai dar ritmo na equipe, né? Vai verificar as entregas, né? Se não tem gerente, né, também é mais difícil, né? De atingir o resultado, né? Então, daí são todas essas áreas do conhecimento, né? Por exemplo, né, a gente pode falar de inovação, né? É uma área de conhecimento que eu coloco, né, nos meus projetos, né? Que o PMBOK agora da 7ª edição ele mudou um pouco, né? Mas eu gosto de seguir, né, as áreas de conhecimento, né? Porque é isso mesmo. Quem está trabalhando em projeto, né, exige, né, definição de pessoas, recursos, né? Como que eu defino as pessoas que vão trabalhar? Qual é a quantidade que eu preciso? Qual que é o escopo, né? Então a gente precisa olhar para as áreas do conhecimento. A não ser que eu sou desenvolvedor, né? Por exemplo, quem trabalha na área de TI, beleza, é programador, né? Qual que é a função do programador? É programar, né? Ele não vai precisar olhar para o que ele precisa comprar. Tem outro gerente lá que olhou. Beleza. Para quem está trabalhando em desenvolvimento, em equipes de desenvolvedor, ele dificilmente vai olhar para custos, né? Ele vai olhar para riscos, né? Mas alguém olhou, entendeu? O gerente olhou, que está olhando lá e está fazendo, né, a equipe, né? Trabalhando com a equipe, tem o Scrum Master, né? Tem o dono do produto, né? Tem o Product Owner, né? Que a gente fala no Scrum, né? A equipe está focada em entregar, né? Eu não preciso que a minha equipe, né, olhe para isso. Se eu sou gerente, é eu que vou olhar. Minha equipe tem que se programar e entregar as atividades. Olhar para o Kanban, né? Cumprir as tarefas, certo? Isso é agilidade, né? Gente, agilidade, né, não é fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? O ser humano, quando ele foca em alguma coisa, ele consegue, né, realizar aquela tarefa de uma forma muito mais rápida, né? A gente tem que se acostumar em certos momentos, eu vou focar e vou resolver isso daqui, né? Foi isso que o framework Scrum fez, né? Vou falar um pouco mais, né, do Scrum. Ele definiu, né, um modelo enxuto e deixou as pessoas focarem em situações, né? Se eu sou desenvolvedor, eu vou me preocupar em desenvolver. Vai ter um Scrum Master, que é o servo líder, que ele vai resolver impedimentos. Vai ter um dono do produto que vai fazer reunião com o cliente, vai descrever o que eu preciso fazer e vai entregar para o time, né, muito bem claro o quê. Mas agora, se eu tenho um gerente que é desenvolvedor, que é gerente,
que resolve, que, sei lá, que tem que fazer tudo, é difícil, cara, é muito difícil. Principalmente em organização grande, assim, né? Quando a gente tem uma organização pequena, vai fazer parte, né? Eu vou ter que fazer uma coisa de cada. Mas se eu quero dar vazão, dar resultado, quero montar um time forte, né? Eu vou ter que começar a trazer pessoas, né, que consigam ter algumas responsabilidades, né? Um gerente, para gerenciar bem feito, só gerenciar já é uma grande tarefa, né? E se ele fazer bem feito, todo o projeto, né, vai caminhar para o sucesso. Mas agora, se ele tiver que desenvolver e gerenciar o projeto, ele vai ter que dividir o foco dele em duas coisas. Então, a gente tem que cuidar muito bem isso, né? Isso serve, né, para se a gente quer impulsionar mesmo, gerar resultado na nossa organização, né? Eu tenho, por exemplo, né, a gente conhece aqui os centros de inovação, a CAT, por exemplo, que já está há muito tempo no mercado, né? Tem lá no o centro de inovação, né? Em Chapecó, né? Pô, tem uma estrutura enorme lá, né? Com certeza, né? Eles estão se organizando, né? De uma forma, né? E trazendo realmente, né? Tem os outros, né? Todos eles, né? Nossos 15 centros aqui, né? Mas tem os que estão mais avançados, uns menos, né? E todos vão caminhar, né? Para que um dia, né? A gente consiga ser todos grandes, né? Certo? E aí, beleza, galera. Então, mais um bônus aqui na apresentação, que isso daqui tem um workshop completo, né? Onde eu abordo tudo isso mesmo. É um workshop de 8 horas, né? Nós vamos falar aqui dele aqui também, né? Que a gente detalha mesmo, olha para cada uma das ferramentas, né? E a gente monta, né? Então, se eu vou começar um projeto, ó, essa ferramenta aqui, né, que é a estrutura analítica do projeto, ela é crucial no meu projeto. Ela é crucial. Eu preciso ter, né, pacotes, né? Se eu vou fazer uma casa nova, eu tenho que ter os pacotes de trabalho, ó, os marcos, né? Eu tenho um marco aqui que é a preparação do terreno. O que eu preciso fazer, né, para atingir esse marco? Eu tenho que fazer a topografia, eu tenho que fazer a terraplanagem, são as atividades, né, as tarefas que têm que ser cumpridas. Se eu começo um projeto e eu não tenho um escopo, né, uma EAP definida, né, eu não vou conseguir ver quantas pessoas eu preciso. Para fazer uma topografia, eu tenho que contratar alguém, eu posso comprar um teodolito, né, comprar um equipamento, né, mas eu posso terceirizar, eu vou ver, né? Eu vou ver se eu vou fazer o mesmo ou eu vou terceirizar isso, né? Mas eu preciso ter, eu uso muito EAP, né? E nós vamos montar, né, hoje aqui no Miro. Que veio o tempo aqui, já são 8h12, tá? Vamos lá. Então a EAP, galera, eu falo assim, como recomendação, né? Tem que ter uma EAP nos projetos, né, que vocês vão trabalhar. Né? E ela vai depender, essa EAP de uma casa, com certeza, é uma EAP muito maior, né? Eu trouxe um exemplo. Né? Mas quanto mais complexo o projeto, né, maior vai ser essa EAP, com certeza. Se eu tenho um projeto de 3 meses, né, de 1 ano, né, se for de 2 anos, né, vai ter mais atividades aqui, né? Eu tenho que ter uma visão, é um planejamento, né? Não quer dizer que ele vai ser 100%, e nunca vai ser. Quanto mais experiência a gente tiver, né, maior a chance de a gente atingir a exatidão nesse planejamento. Mas se é a primeira vez que a gente vai fazer, né, dificilmente vai dar tudo certo. Só que daí a gente testa. Por que deu errado, né? Daí a gente faz o PDCA, a gente verifica, né, por que deu errado e a gente toma ações, né, de melhoria, o action, ações concretas para melhorar, né, que eu sempre falo para os meus alunos, para as equipes, né? Tipo, aquela reunião, né, que não deu certo, né? Era muito comum, né, nas equipes. Ah, mas essa reunião tá ruim, né, no horário errado. Tá? Como que a gente pode melhorar? A gente, então, tem que definir um horário para a reunião, uma data, né? Que todo mundo tem que ir lá e responder, né? Dizer sim, posso participar, né? Não adianta enviar um convite, né? Ou um questionário que as pessoas não respondem, né? De quem vai cobrar isso, né? O gerente vai cobrar, né? Para que todo mundo responda, né? Certo? Na equipe, né? Se o cara não participar, a gente vai chegar nele, o que aconteceu? Por que tu não participou, né? Então a gente vai cobrança, né? Porque a cobrança vem, né? Então, beleza, certo? Então, galera, a gente passou aqui, vamos colocar a mão na massa, porque senão não vai dar tempo. Eu vou ficar só falando aqui, daqui a pouco eu vou gastar a minha saliva aqui, né? Então, como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, ó?
vai ser o seguinte, ó. Primeiro, né, eu vou falar aqui da mentoria, né? Eu divulguei nas minhas redes sociais lá, né? Eu vou sortear uma mentoria aqui, né? Mas tem alguns requisitos, uma definição de pronto para vocês, né? Certo? Eu vou sortear uma mentoria online, né? Que eu vou realmente me debruçar com o cara que ganhar aqui, com a pessoa, né? Eu vou ajudar ele a montar um plano de gerenciamento do projeto. Pode ser um planejamento pessoal, né? Pode ser um planejamento para a tua empresa, né? Ou para o centro de inovação, né? Para quem ganhar aqui a mentoria, certo? Que a gente vai fazer, ele vai montar uma EAP, né? Vai montar um planejamento. Mas, para ganhar nessa mentoria, vocês vão ter que seguir, né, os 3 perfis aqui. Seguir o meu perfil, né, para o Júlio Frantz, seguir o 408 Lab, seguir a Kat. E vocês vão ter que publicar em alguma rede social. Pode ser um Stories, né, pode ser no LinkedIn, né, pode ser no Feed, né, alguma rede social que vocês possam publicar lá. Daí, ao longo, né, até amanhã, assim, né, eu vou verificar todo mundo que marcou, né, e daí eu vou sortear e depois vamos divulgar aqui nas nossas redes aqui quem ganhou a mentoria, beleza? Combinado? Pode ser? Então, show de bola. Então, vamos lá para mais uma etapa, que nosso workshop é rápido, né? É uma pílula, né? Eu estou fornecendo uma pílula. Espero que eu esteja ajudando vocês. Então, bora lá. Olha, como que vai funcionar essa dinâmica? Tem um Canvas, né? Eu adoro Canvas, né? Eu sou apaixonado por Canvas. E eu acho que muitos de vocês, né, já usam o Canvas também, né? Tem o Canvas modelo de negócio, né? Tem o Canvas DPI, tem o Canvas do planejamento de projetos. E esse Canvas é show, né? Do professor José Finock Júnior, eu uso muito ele. Por quê? Porque é uma forma de a gente trazer um pouco de agilidade, e eu concordo muito, né? Antes de conhecer, né, o Canvas, o professor já usava, né? Projeto tem que ter gestão visual. Visual é impactante, né? Se a gente bota um Canvas se a gente bota um Kanban, né, no nosso time e bota assim atividade atrasada, né, em vermelho, né? Todo mundo vai bater o olho e vai ver, pô, atividade atrasada em vermelho, né? Todo mundo vai ver. Então, por exemplo, projeto eu trabalhei, né, em projetos na USP também, nós tínhamos um corredor e lá nós tínhamos uma TV. Uma TV não, um quadro de vidro, né? E a gente fazia um Kanban com post-it no começo, depois a gente fez escrito, mas várias formas, a gente botava as atividades lá. E aí tinha atividade, por exemplo, impedimento. Todo mundo via quando a atividade estava no impedimento. E aí o cara, pô, né? Por que está impedindo? O visual é muito impactante. No visual do plano de gerenciamento de projetos, a gente consegue ver uma visão do planejamento, né? Em uma folha. Numa folha 1, né? E a gente vai usar o Miro aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? De uma forma rápida, assim, né? Eu vou separar vocês em equipes e eu vou pedir, assim, para vocês tentarem montar um plano. Eu vou passar nas salas. Nós temos aqui, né? 19 participou, reduziu nossa, acho que um pessoal teve que sair, espero que não seja porque não gostaram. Vamos ver aqui, mas temos 19 participantes aqui. Deixa eu pegar as salas aqui. Eu vou dividir vocês, ó, aqui, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer aqui ligeirinho. Eu já tinha dividido aqui deixa eu apagar isso daqui. São 20 participantes, né? Eu vou botar aqui em 4 salas, tá bom? Para todo mundo, acho que todo mundo vai poder participar, né? Vai ficar 4 a 5 pessoas, né, por sala. Então, aqui tem uma visão, né, rapidamente, né, para a gente conseguir montar por alguns minutos aqui, né? E eu vou, para a gente usar o Miro, né? Então, quem puder aqui escanear, eu vou colocar o link também no chat, e vocês podem copiar. Eu trouxe aqui no Miro para vocês aqui. Deixa eu botar aqui, eu vou botar no chat também. Eu vou ajudando vocês nas salas, né? Vou entrando ali. Deixa eu pegar o chat aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Botei o link aqui também, para escanear, né? Vocês podem criar copiem, né, o Miro que eu criei aí para vocês e colhem, né? Quem já puder fazer, que está no time, né? Colhem numa nova aba, né? Num novo time, para vocês poderem editar ele, ok? Então vocês vão conseguir editar o Miro.
Aí eu vou fazer a divisão das equipes aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar agora rapidinho para fazer uma dinâmica, né? Eu vou ajudando ali, são 8h20. Vou tentar fazer aqui uns 10 minutos, né? Talvez para a gente... Aí, qual que vai ser o projeto? Deixa eu explicar aqui. O projeto eu botei ali em cima, eu vou compartilhar aqui. Eu vou mostrar o Miro aqui para vocês. Tá aqui na minha tela aqui, ó. O Miro aqui, ó. Então, qual que é o projeto? Ó? Seria uma ideia, né? Eu trouxe mais genérico aqui, mas uma viagem internacional de negócio. E o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar um plano, né, de gerenciamento para captar novos negócios. O objetivo, né, dele estratégico, né, que a organização definiu, é a internacionalização do portfólio. Iniciativa e estratégia, né, aumentar a visibilidade internacional da organização. Como se fosse uma viagem. Vamos pensar assim que vocês fossem fazer uma viagem, né, de negócio dentro da equipe, ou até uma viagem internacional, né? Como que vocês organizariam essa viagem? Eu não botei premissa, né, nem restrições. Né? Pensem assim, se a gente for fazer, aqui eu ia botar uma meta assim de 5 negócios novos, né? Mas você pode definir quantas semanas vocês precisam. Né? E se conseguir definir um custo, estimar um custo, né, de uma viagem, né, para ficar uma semana fora, né, e visitar cinco clientes, né? Beleza? Então eu vou criar salas aqui, vou colocar vocês nas salas, tá ok? Bora fazer, time? Vamos fazer isso aí comigo? Bora lá então. Então vamos lá. Vou criando as salas. Eu vou atribuir os participantes. Agora o pessoal tá voltando aí. Não se preocupem que estão voltando para cá. Não se preocupem. Não se preocupem, estão voltando aí. Fechei vocês aí. Peço perdão aí. Chegou o tempo, bateu o tempo aqui. A gente estava lá em Mendonça, já passeando nos Andes, a cavalo, tomando vinho. Vamos lá. Vou chamar aqui a galera aqui, ó. Então tá, gente, foi uma dinâmica muito rápida, até porque a ideia era eu também deixar um pouquinho mais de tempo para vocês conversarem ali, mas deu uns 20 minutinhos aqui, né? São 8h40, a gente começou, deu quase 30 minutos, eu acho, né? Alguém tem algum grupo que gostaria de compartilhar, o que construiu, o que entendeu, né? Se quem puder puxar à frente, quiser conversar aqui. A gente vai ter um momento aqui de perguntas e respostas ainda, né? Para trocar uma ideia, antes de finalizar Como é que estão aí? Alguém quer compartilhar, não? Pode ser o nosso time aqui, Juliota. A gente estava lá na Argentina. Olha, então bora lá. Puxa aí, deixa eu te botar aqui então, peraí. Vou fechar o meu Tomando aqui. vinho em Mendonça, pelo jeito já. Tava, a gente tava lá. Vou pegar o Igor aqui. Bora lá, te botei como apresentador. Legal, deixa eu compartilhar aqui tela de guia, que é a guia do Copy of Mind Maps. Boa. Estão vendo a nossa tela? Agora tô vendo. Legal. Então, ó, a gente trouxe aqui como objetivos ir para Mendonça, Argentina, tomar um vinho, né? Não pode voltar sem o vinho tomado, em 20 de junho. Aí viemos aqui para a linha do tempo. A linha do tempo ficou uma mistura de requisitos com linha do tempo em si, né? A gente trouxe aqui que tem uma fase prévia para programação das férias, folga, né? Dizer para os clientes, para o chefe aí, para os colegas que, cara, tô fora, tô off aí por uns dias. Verificar logística, alocar o carro. Então a gente viu que a gente vai alugar um carrão 4x4 aí legal, que vai ser uma viagem rodoviária. Então não adianta ir de
de Kwid ou de Renegade, que vai ser meio complicado, então pega um carrão aí. Preparar o orçamento, chutamos aqui 8 mil para um casal, passar uma semana lá curtindo Mendonça, com um dia prévio de deslocamento e um dia após de deslocamento também. Reservar 7 dias de hotel e fazer a carta verde lá do seguro para poder navegar, andar aí de carro pelo Mercosul. Rapidinho, aí a gente já partiu aqui para o nosso cronograma, linha do tempo. Então, dia 19/6, já está cravado aqui, hein? Partiu de Floripa, saiu da ilha. Dia 20 faz o check-in lá em Mendonça. Dia 21 vai visitar a vinícola. Dia 22 fazer trilhas e caminhadas. 23 fazer compras. 24 passeio a cavalo. 25 excursão pelos Andes. 26 vai para outra vinícola. Vai lá na Chandon. Olha que chique. Turma vai lá para Chandon ali. Acabou o orçamento, né? E aí no dia 27, para dar aquela descansada, vai para um spa e já se preparando para o dia 28 a partida e dia 29 fazer a devolução do carro que foi alocado. Isso aqui deu aqui nossos 10 minutinhos aqui de reflexão. Então, a gente Show de bola, Igor. Show de bola, é isso aí, né? Pra gente perceber, é bem rápido mesmo, né? Dinâmico, né? Mas eu imagino que já está ambientado com miro, né? Ou com planejamento, né? Então, pra gente ver a importância de ter uma visão, né? De os passos, né? Bem legal, cara. Parabéns. Massa demais. Obrigado por compartilhar aí, time. Valeu. E aí, quem mais? É mais algum time? Tem um tempinho. Já vão pensando nas perguntas, hein? Nas perguntas, né? A gente vai fazer uma sessão aqui de perguntas. Normalmente eu pego as perguntas, priorizo elas, né? Mas aqui, como o tempo tá. A gente tem um tempinho aí para trocar uma ideia. Algum time quer compartilhar também o que conseguiu fazer, né? Conseguir mais um time aí. Será que tem mais um? Posso mostrar ali, ô, Julião? Opa, show de bola. Então vou te botar aqui. Gabriel. Tá contigo. Vamos lá, estão vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. A nossa viagem é pensão em trabalhar, e já não no lazer, né? Vamos lá, então. A justificativa da nossa viagem, então, é a captação de novos negócios e novos clientes, tendo como objetivo aumentar em 5% a venda de produtos na região da viagem, que não foi definida ainda, e aumentar em 10% a carteira de clientes. Os benefícios esperados aumentaram o faturamento da empresa em 10%. Sobre o que fazer, então, a divulgação do produto na região da viagem, visitas para demonstração do produto. Requisitos do produto, que no caso seria a viagem, né? Aqui ficou talvez meio confuso, né? A gente estava meio matutando ainda também. A viagem terá um custo máximo de R$ 15.000. Grupos de interesse, empresas de médio a grande porte, faturamento anual acima de R$ 2 milhões. Equipe de projeto seria que vai estar fazendo a viagem, então vendedor técnico e representante comercial daquela região. Restrições é que é um vendedor e um representante. Aqui, premissas, então a gente ficou meio confuso assim na hora, a gente colocou agendamento antecipado com as empresas e workshops com demonstração do produto. Alguns riscos estão viagem cancelada devido ao mau tempo e não atingir a meta de venda. E a gente tinha começado a fazer a linha do tempo, mas acabou o nosso tempo. Show de bola, Gabriel. O time também trabalhou pesado. Agora que eu vi tua mensagem que tô reduzindo, se o meu áudio tá. O Gabriel da assistência aí. Agora diminuiu um pouco o meu áudio aí. Não sei se vai ficar bom aí pra vocês. Fechou? Beleza. Massa demais, Gabriel. Então o Canva, não sei se você já conhecia o Canva, né? O Canva de planejamento de projeto, né? Porque ele realmente ele é uma visão numa folha, né? Num documento. O Canva, a gente está acostumado com o Canva, né? O Canvas modelo de negócio, por exemplo, né? A gente consegue ver e montar o pitch, né? Por isso que está o pitch ali em cima. Esse é o pitch do gerente de projetos. Então, se ele for vender o projeto mesmo, né? Ele tem as informações do projeto, né? Tem o custo, tem as premissas, tem as restrições, né? Então é bem bacana. Esse Canva aí, normalmente, né, faço workshop mais longo, né, a gente às vezes fica 1 hora e meia, 2, né, montando o Canva, né? Então vocês montaram em segundos.
Mas quem está acostumada com Canvas modelo de negócio, né, sabe que às vezes a gente planeja um negócio assim com Canvas e tem uma visão, né, em pouco tempo, né? Mas tem que ter um planejamento, né? Assim como a gente vai criar um novo negócio, né? Se a gente vai criar um novo projeto, tem que ter o planejamento também. Times, se alguém mais, temos uns minutinhos ainda para as perguntas, né? As dúvidas também aí, nós vamos pedir um feedback aí de vocês também da dinâmica. Mais alguém quer compartilhar informação, né? Tem dúvidas? Ficou com alguma dúvida do workshop? Quiser, né? Agora fica à vontade, vamos pensando aí. Que o Igor aqui tinha falado do Scrumban também, né? Se quiser comentar um pouco, né? O Hoshinkane também, que é massa. O pessoal, o Vitor Hugo aí achou interessante também. O que acharam aí do workshop? Ajudou? Trouxe uma visão para vocês aí do... Essa dinâmica aí veio para mostrar que não é bem fácil assim não, né? Tem que ser algo trabalhado, repensado, né? E depois faz a primeira vez também, volta, às vezes faz as alterações necessárias, né? A gente entende, né, Gabriel, que projeto realmente ele é um organismo vivo, né? Não adianta. O planejamento ele tem que ser sempre visto, né? Revisto, né? Ah, deu um erro, né? Daí a gente verifica por quê, né? Porque é sempre é um planejamento, né? Mas tem que haver um planejamento, entendeu? A gente não pode fazer sem. Isso vale para nossa vida, né? Também, né? Para nossa vida pessoal, né? Onde é que eu quero chegar, né? Quando eu tiver meus 40, 50, 60 anos, né? Onde é que eu quero estar profissionalmente, né? Eu tenho que pensar a longo prazo, né? Porque daí eu vou fazer as coisas, né, para chegar lá, né? O Igor também, obrigado, Igor. Parabéns aí. Tem mais, vamos ver se temos aí o 14, não, deixa eu ver aqui. Oi, Júlio. Pode falar. Eu até achei legal a colocação e essa questão de organização de projetos é uma coisa que eu venho também tentando agregar um pouco mais. Até passei recentemente um projeto que eu fiz em parceria com o engenheiro lá de São Paulo, de adequação de NR12, que eu estou trabalhando agora também com isso, né? E, cara, foi um projeto assim, para adequar umas 12 máquinas. E essas máquinas foram, eu na verdade analisei tudo por imagens, medições, então assim não dava fisicamente, né? Então não foi muito organizado, não foi passado muitas datas, quando a gente viu já tinha que entregar, sabe? Então assim, realmente essa questão de gestão mesmo de projeto ali, cara, é um negócio que se o cara realmente não tiver, sofre. Final de tudo, o cara, eu consegui, a gente entregou tudo certinho, né? Só que é doloroso o negócio quando não é bem Quantos organizado, finais de o cara. semana, né? O cara trabalhou, Pois né? é. Aí chega no final, o cara tem que passar a noite, tem que passar algumas noites aí para finalizar tudo e entregar, porque realmente vale a pena o cara perder um tempo para realmente fazer um cronograma, organizar certinho uma boa gestão para não ter esses problemas aí. Show de bola. Assim. Valeu, massa. Obrigado por compartilhar também. Júlio, uma Sim. coisa que a gente notou também, eu acho que você tem que, primeiro, verificar qual a ferramenta que você se adapta mais e se familiarizar ao máximo com ela, né, para ela te dar produtividade na elaboração desse planejamento, né? Eu acho que isso também é uma questão a ser apontada, né? Quer dizer, se identificar com uma ferramenta que você acredita que vai, né, te apoiar, te ajudar realmente, tirar vantagem competitiva, e aí se aprofundar em termos de conhecimento para poder aplicá-la com o máximo de potencialidade, né? Acho que isso é uma situação que também dá para verificar aqui, né? Nesse pequeno exercício que a gente fez, né? Exatamente, professor Guinter. A É, gente... só para complementar até o que o professor Guinter falou, na verdade, quando a gente estava para 80% concluído, a gente começou a utilizar o Trello. E aí, a partir disso, começou a se organizar as coisas, entendeu?
chegou num ponto que eu falei, não, pera aí, vamos parar, vamos se organizar, e aí eu comecei a organizar o Trello, aí, cara, já é outra coisa, já, realmente, essas ferramentas que o professor Guinter falou ajudam muito, é interessante. Exatamente. Isso eu percebo muitas vezes, né, tem que criar um padrão, né, e o padrão ele é do processo, né, das ferramentas, né, das técnicas, né, e realmente às vezes a gente tem certas ferramentas que não vão funcionar às vezes para uma organização ou para o time, né, e a gente, o gerente de projetos, quando ele percebe isso, né, ele tem que mudar realmente, né, independente de tudo isso, né, a gente quer entregar resultado, né? Então o resultado ele pode vir às vezes sem usar muita técnica, né? Mas a gente tem que estar consciente se a gente não está trabalhando em excesso, né? Se a gente não está trabalhando um feriado, né? Um final de semana, alguma coisa está errada, né? Porque, por exemplo, a gente já percebe o movimento da Europa, né? Da semana de 4 dias, né? Final de semana de 3 dias, né? Isso é real, né? Eu vivi isso aí lá na Inglaterra. Eu percebi. Tinha, claro, assim, não é tudo perfeito, né? Tinha, por exemplo, trabalhava com chinês, né? O chinês é um negócio absurdo, né? Às vezes eu não quis, né? Eu brinco que eu chegava no laboratório, né? Às vezes às 7 da manhã, os chineses já estavam lá. Eu trabalhava às vezes até às 4, 5 da tarde, os chineses ainda estavam lá. Eu falei, não, um dia eu vou chegar às 5 da manhã. Cheguei às 5 da manhã, esse cara tava lá, cara. Então o chinês não é comparação, né, cara? Mas era diferente, não era o mesmo chinês. Ah, pode ser, Trocava. verdade, né? Pode ser, mas é porque eles têm uma cultura daí de muito trabalho, muita dedicação. Eles são realmente um workaholic, né, cara? É complicado. Mas é Professor, isso, né, cara? eu tive uma Sim. experiência que eu sou desenvolvedor e trabalhei num projeto onde não tinha muita gestão e começou a chegar muita demanda. E, cara, todo mundo pedindo coisa, daí eu criei o Trello. Sempre usei o Trello até nas minhas atividades pessoais. E daí, quando alguém ia pedir alguma coisa, eu mostrava o meu Trello. Eu falava assim, olha, tem todas essas atividades aqui. Você quer que eu encaixe isso aonde? Né? Se eu encaixar aqui na frente, eu vou ter que parar aquele outro lá que você já tinha pedido antes. Daí a pessoa olhava, não, deixa que eu vou ver outro aqui. Daí até que decidiram colocar mais um no time para fazer. Quando você é organizado, mesmo que esteja desorganizado o time, se você for organizado, você consegue ainda fazer o seu trabalho e mostrar para o chefe ou para o superior que, olha aqui, o que eu estou fazendo e o que Vai. tem que Que fazer. legal, cara. Que legal isso que compartilhou. Exatamente, cara. Eu passei por isso também, vi isso, né? Muito massa mesmo. E tu mostrou, né? Tudo que tu já fazia, né? E aí tu conseguiu realmente mostrar para a organização, né, que era necessário mais pessoas, né? Show de bola, cara. Muito massa. Obrigado por compartilhar, Felipe. Então, time, pessoal, agora é 8h55, né? Muito obrigado aí por todos vocês terem ficado até agora, né? Eu espero que realmente tenha conseguido passar alguma mensagem, né? Uma pílula, né? Não tem como fazer tudo assim em 2 horas, né? Mas eu espero que tenha dado uma visão, né? E realmente é isso. Só que eu falo, a nossa cultura, né, do brasileiro, né? Eu percebo assim né, pelo que a gente vivencia dentro da sala de aula, às vezes, né? Eu vivencio, passo com meus alunos, né? Não é uma cultura, né, de realizar planos, né? De ter um planejamento, né? Então, né, a gente não precisa achar, realmente, a gente tem que ter paciência, né? Porque cultura também demora para mudar. Mas a gente tem que fazer essa transformação, né, no nosso país, nas nossas empresas, né, na nossa vida. Eu vou pedir ainda para vocês, por gentileza, né, escanearem esse QR Code, que é muito importante a resposta de vocês ali. Gostaria que vocês respondessem. E tem também, né, aqui nós estamos organizando, vai estar agendado, né, vamos passar as datas aí dos eventos presenciais, né? Quem se interessou, gostou, né, quiser saber mais, né, nós vamos fazer os eventos presenciais. Eu gostaria que vocês respondessem lá no formulário para que a gente continue, né? Continue essa missão aqui de realmente transformar, né, a nossa vida, né, e transformar as nossas empresas, né? A gente tem que começar a aplicar, né, e mudar essa cultura, né, do brasileiro mesmo. Eu acho que cabe em cada um de nós, né, fazer um pouquinho, certo? Júlio, só para complementar, né? Planejamento não é gastar tempo nele, e sim investimento para um bom resultado, né?
Acho que quando a gente se conscientizar, as equipes todas, né, ter esse entendimento, os resultados das entregas vão ser muito mais eficientes, né, eficazes, no caso. É isso. Até mais. Pessoal também, a Kat, né, 408, né, quiser passar uma mensagem também, pessoal aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Como é que foi o workshop para vocês? Professor, foi fantástico. Tomamos nota de várias situações, né? Eu acho que do começo ao fim. E nós tivemos uma experiência bacana também no nosso grupo, porque ao passo que o colega entrava e a gente posicionava ele do desafio, eu perdi a conexão e eles continuaram desenvolvendo. Então, é bacana a gente entender o tempo de cada um, a corrida para que a entrega aconteça, né? E foi fantástico ter esse tempo com as pessoas que ficaram comprometidas ao longo dessas 2 horas. Vamos convidar o pessoal para abrir a câmera e a gente fazer um print bem bacana desse momento? Ótimo, muito bom mesmo, bem lembrado. Eu vou parar o compartilhamento aqui então. Vamos ver aqui. Eu vou botar aqui também o modo juntos aqui, se você quiser aqui. Como é que tá? Quem mais pode aparecer aí? Bora lá. Vamos ver aqui. Vamos, pessoal, vamos abrir as câmeras. Ah, estava mais. O pessoal tá tímido, né? Mas eu fiz aqui, professor. Você fez também? Sim, tá aqui. Show de bola, galera. Cara, muito obrigado por todos então, né? A gente vai manter o contato aí, apareceu mais um agora. Massa demais, cara. Então, acho que a gente vai dando por encerrado aí o workshop, né? Fica aí as redes sociais, nossos contatos aí pra gente manter. Obrigado pela participação de todos aí. Nós que agradecemos. Valeu, Julião. Até mais. Valeu, Valeu. Julio. Ótima Boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Até mais. Bem pontual, né, Júlio? 9 em ponto, terminando aí. Valeu, um abraço. Boa noite. Valeu.